Hoje temos um episódio especial porque vamos conversar sobre a vida real da mulher acima dos 40, com todas as camadas, desafios e potências que essa fase traz. E para essa conversa, estamos aqui, eu, Max, dividindo o comando do episódio, com duas pessoas que vão enriquecer esse diálogo de formas diferentes. A Rita Elizabeth, psicóloga, que acompanha diariamente mulheres atravessando transições profundas, crises silenciosas e renascimentos que começam por dentro. O olhar dela traz sensibilidade clínica, entendimento emocional e uma escuta muito fina sobre o que acontece de verdade nessa fase. Álvaro Freitas Arnes, mais conhecido como Alvinho, empresário que traz uma visão prática, direta e vivida sobre maturidade, relações de trabalho, propósitos e as escolhas que a vida adulta coloca na nossa frente. Ele observa o comportamento humano pela lente da experiência e do cotidiano. E a nossa convidada de hoje é alguém que mergulhou nesse universo muito antes desse assunto virar tendência. A Adriana Haas é jornalista, escritora, pós-graduada em psicologia positiva, em neurociência do desenvolvimento e em cuidado integral de mulheres maduras. Estuda o envelhecimento e a maturidade feminina há 10 anos. É autora do livro 40 e Picos e do workbook digital Viagem Crisálida, criado para mulheres maduras que desejam viajar sozinhas como caminho de autodescoberta. Ela também escreve semanalmente no jornal Correio do Povo sobre as transformações da mulher acima dos 40. Adriana, uma grande alegria te receber. Eu é que agradeço, muito feliz de estar aqui dividindo o espaço com essas pessoas tão especiais. Todo nosso. Eu vou começar aqui. Na tua experiência, qual é o primeiro sinal interno de que a maturidade chegou, mesmo antes da mulher admitir isso para si mesma? Olha, a gente são tantas camadas, mas para nós mulheres, o impacto do envelhecimento físico na sociedade em que a gente vive é muito grande, porque nós somos muito cobradas pela nossa aparência durante a vida inteira. E a gente vive uma cultura que associa a beleza com a juventude. Então, na medida em que você começa a envelhecer, você está automaticamente perdendo a beleza. E como nós somos muito cobradas por isso, por manter sempre uma aparência dentro dos padrões esperados socialmente, quando a gente tem aquele impacto do rosto perdendo um pouco do formato, das rugas aparecendo, isso é muito impactante. E isso vem acontecendo cada vez mais cedo, cada vez mulheres mais jovens estão mais preocupadas com os primeiros sinais do tempo, que é inexorável, que vai passando e que vai deixando marcas. E eu tenho percebido mulheres de 20 e poucos anos muito preocupadas com isso. Então, eu acho que essa questão física é um primeiro impacto muito forte. A gente se percebe envelhecendo. Primeiro, esse sinal primeiro ele é externo ou é interno? Olha, Quando que dá esse? na verdade, cada mulher é uma experiência, né? Do que eu observo, a parte da aparência vem primeiro. A gente não está esperando, porque a gente não pensa em envelhecer. Envelhecer é uma dor na nossa sociedade. Então, a gente não quer pensar. Enquanto a gente é jovem, a gente não quer pensar em envelhecer, em menopausa, em como é que vai ser. A gente quer deixar isso que é desagradável para frente. E aí, de repente, pá, a gente se vê envelhecendo, se vê nos primeiros sinais do climatério, meio que não entendendo nada, meio sem saber o que fazer. Às vezes, essas coisas vão causando mudanças internas também, e a gente não se dá conta delas, até o momento em que as duas coisas meio que coincidem e a gente fala: "Opa, tem uma coisa acontecendo aqui". E às vezes a gente tenta fugir. "Não, não é isso, não é isso. A minha vida tá bom, tá tudo certo, eu não quero envelhecer, quero que tudo se mantenha como está". Mas nada se mantém como está na medida em que a vida caminha, né. Mas, o que acontece, por exemplo, eu já sou 50, né, quase eu sou sub-60, vamos dizer assim. E Eu sou e 50 menos. pode ser 50 menos também, 60 menos no meu caso. Não,
o que aconteceu com a minha geração, por exemplo, que não se falava nisso. Menopausa para a gente não tinha nem a conotação de que envelhecemos e não somos mais não seremos mais quando chegarmos à menopausa. E não se falava em menopausa. Era uma coisa que simplesmente nós nem sabíamos o que era. Simplesmente menopausa, o que vai ser? A gente vai parar de menstruar e deu, acabou. Como que isso hoje já é diferente, né? As mulheres, acho que elas já estão mais ligadas. Como é que tu Mas enxerga? ainda é um assunto muito desconhecido, a questão da menopausa, né? A minha irmã, ela passou por esse período que os médicos que ela ia não queriam fazer tratamento, né? Ela teve que procurar alguns médicos para que ela conseguisse fazer a reposição hormonal. E hoje eu tive vendo essa semana nos Estados Unidos, houve uma quebra de paradigma lá, né? Que tinha essa questão do risco de câncer, toda uma questão, né? E está havendo uma mudança em relação ao FDA sobre essa questão da menopausa. Vai começar a ser incentivado e não mais proibido, digamos assim. Não proibido, mas muitos médicos não recomendam, né? Está havendo uma mudança. É, pode não ter tido relação, mas a minha mulher fazia reposição hormonal masculina e teve câncer de mama. Uhum. A Adriana tem bastante o que dizer sobre isso. Na verdade, cada mulher é uma menopausa. Não existe tratamento que funcione para qualquer uma. Primeiro, porque a gente tem especificidades, tem que considerar o histórico de cada mulher e as possibilidades. Existe um risco para mulheres que tenham tido câncer estrogênio dependente e para mulheres que tenham algum tipo de patologia cardíaca. Então, tem que ser muito bem avaliado. Não existe uma coisa que seja segura e eficaz para todas as mulheres. Então, pode sim ter sido relação à terapia hormonal, de repente, de acordo com o histórico dela, com a genética. Então, tem que ser tudo muito bem avaliado individualmente pelos profissionais especializados, porque não é uma panaceia que a terapia hormonal, a gente não fala mais reposição hormonal, agora só fala terapia hormonal. A terapia hormonal não vai resolver todos os problemas de todas as mulheres, a terapia hormonal não funciona para todas as mulheres, a terapia hormonal precisa ser ajustada para cada mulher, até a Rita pode falar dessa experiência dela. O envelhecimento em si e a menopausa trazem, além das questões físicas, das mudanças físicas e das consequências dessa flutuação hormonal, que é transitória, é temporária, é uma transição, ela envolve questões subjetivas muito profundas que têm a ver com o que a gente deseja fazer das nossas vidas aqui para frente, em um momento em que os filhos saem de casa ou as mulheres entram na chamada geração sanduíche, em que precisam cuidar de filhos pequenos e de pais envelhecidos. Às vezes tem mudanças no relacionamento, relacionamentos terminam, precisam ser ressignificados. Tem um diagnóstico de uma doença, como eu tive no começo do ano, que eu tive que enfrentar um câncer, como a esposa do Álvaro teve que enfrentar também. Então, é um conjunto de mudanças internas e mudanças externas que medicamentos não dão conta. A gente precisa ter um cuidado muito mais amplo dessas mulheres. E é isso que eu percebo que vem acontecendo, vem se chamando a atenção para isso, mas, por outro, também são oferecidas muitas soluções prontas, como esse suplemento vai resolver, se isso vai resolver, isso não vai resolver, não existe uma única coisa que dê conta, até porque cada mulher é um universo. Uhum. Todos procuram por uma pílula mágica, né? Que não existe. Sim. Sim. E é inerente ao ser, né? Que alguma coisa que me salve, né? De alguma coisa que salve de um problema, alguém vai, né? Se fosse uma pílula, seria muito melhor. Uma varinha mágica também ia ser muito interessante, né? Muito importante. No meu caso, por exemplo, desde
desde que eu tive o meu segundo filho, estava com 32 anos, e o meu médico ginecologista, ele dizia, eu tomava pílula anticoncepcional, né? Enfim, e aí eu disse, tá, mas eu vou continuar tomando isso para sempre? E aí foi passando os anos, eu cheguei no 40, daí eu vou continuar isso para sempre? E ele, pode continuar. E ele dizia, esse hormônio que tu toma, que é presente na pílula, já vai te ajudar para a menopausa. Mas não me falava sobre a menopausa. Era a única coisa, deu. Ah, tá. Era como se já que eu nasci mulher, já que eu sou mulher, eu tinha que saber o que era aquilo. E nunca foi falado, né? Ó, vai começar com vai começar. Para mim, a menopausa nunca chegou. Ela chegou mecânica, né? Faz um ano que a minha menopausa chegou. Até então, eu não tinha nenhum sintoma e nem nada. Só quando eu tirei o meu útero é que a minha menopausa, né, começou a aparecer, os meus sintomas e tudo mais. Até então, com 56 anos de idade, eu era como se eu tivesse 30. E aí, de repente, veio tudo aquilo. Então, acho que falta muita informação, né? Falta muito. E para os homens nem se fala. É um desafio para os homens também lidar com mulheres que estão na menopausa. Tem uma pesquisa que foi feita em algum país da América Latina, agora eu não lembro qual é, em que as mulheres que entravam na transição hormonal, não necessariamente na menopausa, mas na perimenopausa, que ainda menstrua, mas as flutuações hormonais já começaram, ficavam desconfiados das mulheres porque elas estavam perdendo a libido, e aí ficavam desconfiados que elas tivessem um caso, e aí aumentava o caso de violência, os casos de violência doméstica. Então a gente tem que... Eu falo com meu marido, eu entrei em menopausa por causa da quimioterapia, eu parei de menstruar, e comecei já a sentir algumas coisas, e eu sempre converso com meu marido, principalmente na questão de possíveis alterações de humor. Eu peço para ele, amor, se tu perceber que eu estou tendo alterações bruscas de humor, me avisa, porque eu não faço terapia hormonal, mas eu quero saber para eu conseguir modular o meu comportamento, ter consciência do que eu estou fazendo, de não ser apenas uma responsiva, inconsciente aos meus hormônios. Eu quero ter consciência do que está acontecendo para eu poder atuar nisso também, porque não adianta, como a Rita falou, esperar uma pílula mágica, não vai existir. Então, eu também tenho que ter consciência do que está acontecendo com o meu corpo e como isso afeta as minhas relações. Eu tive uma relação com uma mulher que atravessou essa fase, assim, né? Tava tudo certo, de repente, humor, calorões, né? Aquela coisa do suador, assim, libido, o sexo era maravilhoso, de repente, tu não percebe, assim, de repente, epa, e aí o homem, ele começa... E ela começou, assim, procurar vários médicos, porque ela achou que tinha alguma coisa errada. Só que ela não sabe, ela não se ligou que poderia ser o início da menopausa. Foi assim, foi cardiologista, foi ah, gastro. Ela fez 300 mil exames, ficou acho que uns 6, 7 meses buscando uma resposta para todo aquele mal-estar que ela estava enfrentando, para chegar à conclusão de que, opa, peraí, é a questão da menopausa. E aí o homem ele começa também a pensar, ela não me ama mais, não quer mais transar comigo, tá grossa pra caramba, tipo, e começa a criar um monte de fantasia na tua cabeça. Assim. Aqui em casa, os dois perderam a libido. Eu e a mulher. O que não é um problema. Não. Os dois perderam. Não. O problema é quando um tem muito e o outro tem pouco. E também tem outra questão, né, que às vezes as mulheres entram nisso e perdem a libido, e o homem não perde e tal. Às vezes também tem a ver com o próprio relacionamento, né, que caiu num lugar meio na mesmice e tal, e aí ela quer culpar só a menopausa, sem olhar para o relacionamento que talvez precise de alguma reformulada. Então
a gente não pode dizer que é só os hormônios, é um conjunto muito intrincado de questões internas e externas que o envelhecimento, o amadurecimento e a chegada da menopausa nos convidam a olhar para esses aspectos das nossas vidas que foram assim até hoje, funcionaram, talvez não estejam mais funcionando, mas a gente está começando uma nova etapa. A gente parou de menstruar, mas a gente não pode gerar mais um filho, mas a gente pode usar toda essa energia, essa libido, com criatividade para criar outras coisas no mundo. Então, muito pelo contrário do que se fala, se associa à mulher, a vitalidade feminina, a procriação, é muito pelo contrário. Algumas tradições orientais apostam muito nisso, de que a energia da mulher que parou de menstruar agora vai ser canalizada para outras formas de geração, de criação de vida. E a gente estava falando sobre a questão da violência, né? Tu tocou nesse assunto sobre o homem não entender essa fase e confundir isso como uma coisa de, pô, ela não gosta mais de mim ou tá me traindo. Quer dizer, o homem ele cria um monte de fantasia na cabeça, né? Como é que se resolve? Porque às vezes, muitas vezes, muitas mulheres, né, como essa minha amiga, minha namorada, antiga namorada, ela ficou um tempão, assim, tentando procurar o que estava acontecendo com ela, nem ela sabia, né? Então eu imagino, e ela é uma pessoa esclarecida, assim, imagino a grande maioria das mulheres, né, passam por isso sem saber o que está acontecendo. Eu acho, Max, que isso é uma situação que está mudando aos poucos, está mudando até de uma forma um pouco preocupante, porque saiu de um lugar que não se falava mais no assunto, não se falava no assunto, como a Rita comentou, para um lugar em que só se fala sobre o assunto, porque é um público que está crescendo muito. A perspectiva é daqui a alguns anos nós teremos 30 milhões de mulheres em menopausa, na transição hormonal da menopausa no Brasil. Então, um público consumidor muito grande, e a gente sabe que existem interesses farmacêuticos para isso. Então, às vezes, a menopausa vem sendo retratada como um bicho de 7 cabeças, não como uma transição hormonal natural, que toda mulher vai passar. Algumas vão ter sintomas, outras não vão ter, algumas vão ter mais, outras vão ter menos. Ninguém tem os mesmos tipos de sintomas. Eu nunca falei com nenhuma mulher que eu pudesse dizer essa aqui tá sendo a mesma menopausa que outra. Não, cada mulher é uma menopausa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa patologização da menopausa, que é associar a decrepitude a apenas coisas negativas, e com isso com o intuito de vender soluções para essas mulheres que têm, em geral, um bom poder aquisitivo, mais do que tinham quando tinham 20 anos. No teu livro 40 e Picos, tu fala sobre maturidade como início de uma viagem. Quando essa viagem realmente começa dentro da mulher. Sabe que eu comecei a pesquisar sobre o envelhecimento e a maturidade feminina quando eu me vi nessa situação de olhar para a minha vida e perceber que eu não cabia mais na vida que eu tinha construído com tanto esforço, tanto cuidado, com base em um roteiro e em expectativas que eu achei que eram o correto, entre aspas. E eu comecei a pesquisar, achando, nossa, tô na crise da meia idade, com toda certeza. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso e descobri que eu estava passando por uma transição de vida, nesse caso, uma transição que começou de dentro para fora, começou a partir de inquietações minhas, inquietações internas a respeito da minha vida, e que eu fui atrás para fazer mudanças concretas. E aí eu
fiz uma transição de carreira, eu me casei com 40 anos, eu comecei a viajar sozinha, eu escrevi um livro. Então, a partir de uma inquietação interna, eu fiz mudanças externas, mas pode ser o contrário também. Às vezes, uma mudança externa desencadeia o processo interno. É mais comum até, às vezes, chega nos 40 e poucos anos, a mulher se separa, e aí, a partir daí, ela descobre coisas que, dentro dela, ela gostaria de aprimorar. Ou tem diagnóstico de uma doença, ou um luto muito profundo que mexe de fora para dentro, e aí começa uma transição, porque tem uma mudança. A transição é interna, a mudança é externa. Então, elas acabam coexistindo porque precisa. A gente não muda só por fora ou não muda só por dentro. Fabinho, tens alguma questão aí? Tu que tem mulher, Eu, com filha, 35 anos, eu entrei na crise da meia-idade, né? Porque eu descobri que não poderia mais ser um atleta, um jogador de futebol, nem um piloto de Fórmula 1. Então, o que é que eu vou ser da vida? 35. Com 35. Com 35 bateu a depressão. Isso é muito comum da gente chegar num momento, aí pelos 30 e poucos, no meu caso foi 38, 39, por aí, da gente chegar um momento na vida e pensar, tá, eu consegui tudo que eu queria, mas não estou tão satisfeita com a vida quanto eu esperava. Ou, diferente, chegar em essa etapa da vida, perceber que não pode mais fazer algumas coisas que gostaria de ter feito e pensar, e agora? Não tenho mais tempo. Então, são muitos os fatores que podem nos levar a essa crise, que eu prefiro chamar de transição. Acho que a crise é só um catalisador, ela meio que põe fogo no parquinho para que a gente pegue tudo isso que está acontecendo e faça a nossa transição para descobrir formas mais interessantes de viver o que a gente tem pela frente, que a expectativa de vida é cada vez maior. A gente ganhou muitos anos, ontem até estava lendo, a gente ganhou mais ou menos 15 anos de expectativa de vida, e nós não ganhamos esse tempo lá no final da vida, nós ganhamos aqui na metade da vida. Então, esse tempo de nós vivermos essa meia-idade de uma maneira absolutamente significativa e possivelmente da melhor forma que nós já vivemos em toda a nossa vida é muito grande. Só que a gente tem que ter consciência disso, de que não é ladeira abaixo, mas que pode ser sim ladeira acima. tem essa que o Alvin falou, né? Tem muito a ver o que pesa mais, né? Em relação, vamos falar sobre as mulheres, né? Quem elas foram, né? Ou quem elas acham que deveriam ser. Tem aquela coisa, bom, eu não posso mais ser não posso mais ser isso porque eu não estou mais feliz, ou até eu deveria ter sido, não fui, né? Como é que você consegue fazer essa transição, né, do novo e descobrir esse novo propósito de vida? Olha, eu arriscaria dizer, e peço que a Rita me dê a opinião dela sobre isso, até pela experiência pessoal dela, não só pela experiência clínica, de que a grande maioria das mulheres, para não dizer todas, vivem na juventude sob as regras do que elas acham que deveriam ser, e não sobre quem elas realmente são. A gente passa a nossa juventude tentando nos adequar aos papéis que são esperados da gente, que são muitos. E especialmente a maternidade, a conjugalidade, o ser uma boa profissional, ter independência financeira, o ser sempre bela, ser gentil, ser boazinha. Então, a gente vai tentando, nessa primeira metade da vida, nos adequar ao roteiro que nos é entregue sobre o que seria uma vida bem-sucedida para uma mulher. E a gente não tem informação, não tem consciência para saber que pode ser diferente ou que deveria levar em conta
as nossas próprias necessidades e desejos. Então a gente vai cumprindo. E aí, quando chega essa encruzilhada da metade da vida, com tantas coisas acontecendo em volta, a gente para e pensa: peraí, não era exatamente isso que eu queria. E pior, às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Às vezes a gente não sabe nem quem a gente é, no fim das contas. E é um momento para descobrir quais são esses nossos desejos, o que faz o nosso coração bater mais forte, essa questão do propósito que você falou, Max, de ir nos descobrindo na medida em que já cumprimos os papéis que a gente achava que deveria cumprir, e agora tem uma abertura, uma fresta de liberdade pela qual a gente pode atravessar. Rita, como é que se sai do piloto automático? Então, assim, o problema está, né, não quando isso acontece e que a gente já se percebe ao longo do tempo, né? O problema é que nós, na maioria das mulheres, os homens também, né, não tem uma visão crítica sobre aquilo que está, sobre esses papéis, sobre o exercício desses papéis. Então, a gente foi educada para ser, né, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa mãe, uma boa tudo, né? Ser perfeito, ser produtivo, ser tudo, ser aquilo que uma mulher deveria ser na sociedade onde ela está inserida. Só que se eu não faço essa avaliação crítica de quem eu sou e do que eu gosto, quando chega nesse momento, que daí a gente se vê, né, meio que nessa encruzilhada, que não deveria ser uma coisa natural, vou continuar fazendo aquilo que eu gosto de fazer. E aí é onde precisa desse olhar para dentro e dizer como que eu saio, né? Como que eu saio daqui? E aí rever, né? O que que eu gosto? Por exemplo, né? Uma coisa que vem acontecendo agora é assim, nessa semana faz uns 5 ou 6 dias, mais ou menos, assim, eu até, falei: realmente o algoritmo ele é danado, né". E uma amiga me mandou um vídeo sobre essa situação, aconteceu comigo dentro do meu núcleo familiar essa situação, eu vi outras pessoas comentarem nos encontros, sobre essa situação, e uma paciente ontem me trouxe também sobre essa situação, que é o quê? O Natal. O que é o nosso Natal? Como que a gente faz, né, então, qual é o papel da mãe, mulher, nessa época, nessa idade da vida, com os filhos adultos, com tudo resolvido, e que ela quer fazer outra coisa que não passar o dia de Natal ou a semana anterior a Natal preparando a sua casa para uma ceia de Natal, né, à noite, o dia seguinte também recebendo ou familiares. Gente, o que que eu quero, de fato, passar nesse momento, né? Eu estou exatamente vivendo esse momento, as minhas amigas que eu saí ontem à noite estão exatamente nesse momento. Que incrível! Então, será que eu não posso escolher porque, eu estou afim de passar a semana anterior ao Natal pensando na comida, porque é tudo uma preparação, é tudo coisa todas as comidas da ceia de Natal são complicadinhas, elas não são simples. Aí, né, não, eu vou vá, mas não custa nada, então manda fazer. Mando fazer, mas eu tenho que preparar a mesa, preparar a minha casa, eu tenho que ter as bebidas, eu tenho que ter tudo organizado, eu tenho que estar organizada para fazer isso. E eu, mãe, não posso me furtar de não estar presente nesse momento. Ou eu posso? Então, é uma das situações. Eu preciso estar presente, eu preciso ser essa mulher, eu preciso ser essa mãe, eu preciso ser eh, essa provedora, essa cozinheira, essa organizadora, essa mestre de cerimônias de tudo isso para deixar com que o Natal. E aí a minha filha, que nesse momento está lá, fazendo uma viagem, não está com vontade de passar o Natal comigo, e aí ela pode escolher não vir. Ela pode. Mas e se eu que não quiser fazer isso? Então, claro, isso é um exemplo, né, muito específico,
dentro de todo o nosso repertório, né, dentro de todo o nosso histórico sobre o que é o papel de ser mãe, isso vem acontecendo. Então, assim, eu quero ser essa mulher, com essa libido toda. Será que eu gosto tanto de sexo assim? Eu quero ter essa libido para corresponder ao sexo que o meu marido, que é o desejo do meu marido. Eu quero ser essa mulher, produtiva, né, ou eu quero estar fazendo um crochêzinho e ficar assistindo série em casa, se eu puder. Eu quero ser essa mãe tão legal e parceira e companheira. Eu quero ser quem que eu quero ser? Ou eu quero ficar lá no meu cantinho e eu quero ser essa mulher irritada, porque a progesterona diminui e a irritação vem. E eu quero ser ou eu quero, por exemplo, eu tenho uma das minhas pacientes, ela assim: "Eu tenho uma insônia infernal por causa da menopausa, né, e eu decidi que eu vou passar as minhas noites inteiras assistindo filmes e séries e pronto. E no outro dia eu simplesmente vou dormir de manhã, porque de manhã o meu sono vem e tá tudo bem". Entende? É essa revisão do que a gente gosta. Tem um exercíciozinho que eu faço, que é da TCC, que a gente chama de curtograma, que a gente escreve, né, as coisas que gosta e faz, gosta e não gosta e faz, não gosta e não faz. Qual é a intenção disso? A gente reveja exatamente aquilo que a gente quer, mas claro, mas eu sou casada, eu tenho um marido e eu preciso ver dentro desse contexto, então daí nós vamos sentar e dialogar e tentar definir qual vai ser essa nova mulher dentro desse contexto. Essa tua namorada, Max, né? O que que ela queria? Ela queria continuar a ser aquela aquela pessoa ali, né? Ela que não, eu quero ser jovem, eu quero ter libido, eu quero não ficar irritada, eu quero dormir bem, eu quero me alimentar bem, eu não quero adquirir peso. O que que ela queria, né? A gente conhece uma professora de ginástica aqui, que ela chegou para o médico dela quando ela entrou na menopausa e ela disse: "Eu quero reposição hormonal no talo. Me dá tudo que eu tenho direito, que eu quero continuar sendo essa pessoa que eu sou", e pronto. Então, é essa revisão e esse olhar crítico para poder sair desse buraco, né, que a gente se enfia, dessa No caso tristeza da infernal. no caso da minha irmã, ela os médicos eles não queriam fazer reposição por causa do risco de câncer. Sim. E aí ela disse o que ela falou para o médico foi o seguinte: "Eu prefiro ter um fim horroroso do que um horror sem fim", sabe, uma coisa eu prefiro vou viver, 10 anos a sei lá, 1000 do que menos a 10. 10 anos, eu prefiro, sei lá, eu vou arriscar, vou fazer a reposição, mas Reposição. eu vou viver só 10 anos. Sem a reposição, eu vou viver 20. O que ela chegou à conclusão foi: "Eu prefiro viver menos, mas viver bem, do que viver mais e viver do jeito que eu estou vivendo hoje". Essa foi a Sim, a aí mas ela chegou, sabe. aham, mas Ela tu estava vê, sofrendo muito com ela estava óbvio, sofrendo muito. eu entendo o que a Adriana falou, né, agora tá uma panaceia de reposição, né, sobre não é reposição, é terapia, né, de terapia, Uhum, desculpa, hormonal. né, terapia Terapia hormonal. hormonal. Quando existe essa panaceia, aí as pessoas ficam: "Não, existe só uma solução". E como a Adriana comentou, é um são muitas as soluções, né, às vezes integradas, às vezes uma após a outra, mas foi E isso essa ela chegou. e e olha que interessante, né, isso aí, veio, a tua irmã, no caso, ela trouxe essa decisão, porque ela estava sofrendo ao longo daquele tempo todo, então ela teve tempo para olhar para aquilo e dizer: "Isso eu não quero". Eu não quero viver Não desse é jeito. Não foi automático, entrei na menopausa, Não, primeiro dia e pronto, eu quero reposição. Não, ou então, não é uma pessoa que está lá, como a Adriana falou também, que está rejeitando a sua velhice, né, rejeitando a sua mudança e dizendo: "Eu não quero nem passar por isso, eu já vou começar a tomar hormônio desde já", né. Ou então, como eu, por exemplo, o que que aconteceu? Eu fiz uma esterectomia e aí, eu não senti nada durante um ano, porque eu não tirei os meus ovários. Eles continuaram produzindo os hormônios, né, só que em função de eu não ter mais o útero não fez aquela distribuição ideal.
E o médico tinha me alertado que talvez isso acontecesse. Mas eu passei 1 ano numa boa, sem nada, sem nenhuma os meus hormônios estavam ali sendo produzidos, tudo ok. Até que isso começou a me afetar. E aí, ao longo do tempo, né, eu fui observando e falei: "Não, isso aqui não dá para mim", porque os sintomas que me acometeram, para mim, eram e não era nem a velhice, porque eu não ligo para isso, não faço procedimentos estéticos com medo de velhice, não tenho nenhum esse problema, mas era realmente a qualidade de vida que caiu. Então é o rever-se, é o se conhecer, como é que eu gosto de mim, como é que eu me prefiro, como é que eu quero ser daqui para frente. A crise da meia-idade fala muito isso também, né, para os homens, no caso. O que que eu quero ser daqui para frente? Até agora eu fui isso. Onde estão os meus dons? Onde estão os meus talentos? O que que eu quero ser a partir de agora? Eu vou passar um videozinho rápido sobre aquilo que tu começou a falar ali, Rita. Espera aí, Tá bem, tá bem? Só um minutinho. bem. Deixa eu me acertar aqui com a tecnologia. Tecnológia. Tecnologia. Hoje me fizeram uma pergunta ótima. Beth, como ficar só nessas datas de Natal, Réveillon? Como ficar sozinha? Cara, eu tenho uma filosofia de vida diferente. Natal, por exemplo, hoje é para as crianças. Essa magia de Natal é para as crianças. Se você não tem mais filhos, se seus filhos cresceram, inclusive, acho que você deve fazer como eu faço. Eu libero meus filhos para passarem aonde que eles querem, porque eles trabalham o ano inteiro e são dias que tem feriado, que tem descanso. E meus filhos não são só meus filhos, tem as mães dos parceiros e parceiras dos meus filhos. Então, eu prefiro que eles fiquem bem com as suas mães, né? Porque eu já tenho isso muito elaborado. Eu tinha Natal, casa cheia, quando meus filhos eram pequenos, eram crianças. É Bateu isso? ali, quando falou, eu já disse, Total. eu tô Eu tô falando que o algoritmo tá é. tá trazendo, né, essas coisas, tá todo mundo vendo isso, e é muito bacana, né, olha só que riqueza, né. Pelo Ama primeiro ano, Hum. é o primeiro ano que eu e minha mulher não sabemos se os filhos vão passar conosco. Sempre passaram conosco. E qual E é a como é que é isso? expectativa de vocês? Qual é o sentimento, Álvaro? A expectativa é que eles passem conosco, mas agora o meu filho tem namorada fixa há mais de 2 anos. Uhum. Mora junto. Sei lá se ele não vai querer passar com a sogra, né? Uhum. E eles moram E aonde, rola Alvinho? rola um ciúme, Não. mas o teu desejo é que eles passassem contigo. Sim, claro. Ô, Álvaro, pega a tua mulher e vai viajar. Vai fazer um programa só vocês dois. O que eu acho mais bacana, e tanto nesse tipo de situação, quanto para decidir se faz uma terapia hormonal, se faz algum outro tipo de tratamento, de acompanhamento, é a gente ter autonomia, é a gente ter a informação confiável e poder decidir com base nisso, sem medo, sem pressão, sem culpa, sem o pavor de eu preciso fazer isso, porque senão eu vou ficar velha, eu vou perder a libido. Então a gente toma decisões muito importantes sobre a nossa vida com base no medo, na culpa, na preocupação. Então, a autonomia da gente poder decidir por nossa conta é uma coisa que não tem preço e é fundamental quando a gente chega na maturidade. A Rita falou um pouco sobre a questão dos procedimentos estéticos. Quando que quando que os procedimentos estéticos para mulher de mais 40 são aliados saudáveis e quando começa a virar inimigos e passam a esconder inseguranças e uma coisa meio de autoestima? Quando que é Sabe, bom e quando que é ruim? sempre que me perguntam isso, eu falo que não é plebiscito para a gente ser contra ou a favor. Também é uma questão muito individual de cada mulher. Tem mulheres que gostam de fazer, tem mulheres que não gostam. Eu já fiz quando era mais jovem, hoje não faço. A Rita não faz também.
conheço mulheres muito bem resolvidas que fazem e que dizem que vão continuar fazendo. É uma questão que é tão pessoal, a gente não pode dizer que uma mulher faz ou não faz o procedimento estético porque ela não está se aceitando bem. Cada uma é um universo tão complexo que a gente dá conta dos nossos próprios desejos e necessidades já está de bom tamanho, em vez de querer dar pitaco no que a outra mulher deveria ou não fazer. Quando a gente faz isso, a gente vai entrando, vai saindo de um lugar para cair em outro, que é pensando que nós estamos amadurecendo, quando na verdade a gente só está mudando o tipo de competitividade que nós fazemos entre nós. Eu fiz essa pergunta porque dizem que todo excesso é por causa de uma falta. E às vezes eu percebo que, às vezes eu vejo uma mulher, sei lá, nas redes sociais, e aí eu penso, meu Deus, como é que o médico fez? Como é que o médico foi fazer um negócio desse? Sabe? A coisa do excesso, coisa esticada. O rosto é um negócio muito delicado, quando tem que ser uma coisa muito sutil, porque acaba ficando com um rosto meio padrão. Assim, como que a mulher lida com essa questão da autoestima, de se olhar no espelho e dizer, não, aqui, eu acho que agora tá bom. Se eu for um pouquinho mais, se eu for um pouco mais além, eu não vou conseguir chegar aonde eu quero chegar. Olha o que aconteceu comigo. Eu, dos 42, mais ou menos, 43, até uns 48, mais ou menos, eu fazia Botox, né? Foi quando começou, foi quando meio que explodiu isso, né? E aí eu comecei a fazer Botox. Chegou num Eu não fiz, olha momento. no que é que deu. Tinha que ter feito. Eu, e tu tem bem poucas rugas, né, Alvino? Tu tem Tem assim. essas aqui que são chatas, que é de tanto fazer se franzir. Aham, esse vínculo. Ele não tem incomodação na vida e ele não tem ruga. Daí, relax. E aí, eu comecei a fazer. Até que chegou um ponto que eu comecei a olhar para as minhas fotografias e eu não me reconhecia. Eu olhava para aquela pessoa naquela fotografia e eu dizia, meu Deus! Porque o que que acontece? Quando tu começas a fazer. Claro, agora essas meninas estão começando a fazer com 26, 27 anos para prevenir rugas, né? Para a pele não chegar a enrugar. Então ela se mantém sempre lisa e aquilo não marca, não tem essas marcas, né? No meu caso, eu já tinha, enfim, elas alisavam e daqui a pouco ela volta. Só que à medida que tu vais fazendo cada vez mais, vai modificando um pouquinho mais, porque tu vais desconfigurando aquilo que tu és naturalmente. Então, e aí chegou um ponto que realmente, aí o cabelo embranquece, então tu muda a cor de cabelo, começa a pintar o cabelo, fazer o cabelo diferente, e a pele muda, e o olhar muda, porque é muito em torno dos olhos. Normalmente é testa, aqui embaixo, né? E um pouquinho aqui no nariz, nesse meinho de nariz. E quando tu vê, eu comecei a me olhar e disse: "Ah, espera aí, eu não estou gostando dessa pessoa que está aí. Essa pessoa que está aí não demonstra justamente aquele sorriso e aquela tudo pelo que eu passei, todos os meus choros e as minhas risadas e as minhas expressões não estão mais nessas fotografias". Eu falei: "Acho que eu não quero mais fazer isso". Sem falar que sim, a cada 4, 5 meses tu tens que voltar e fazer de novo, e é injeção na testa. É injeção, aquilo é pum, é injetado. E isso para falar só do botox, né, fora agora os preenchimentos de boca, e todo o resto que se faz. Então, eu olhei para mim e digo: "Me prefiro assim". E ao longo do tempo, isso já faz mais de 10 anos que eu parei de fazer, e ao longo do tempo, as minhas rugas, claro, elas continuam, né, eu emagreço, aparece muito mais, né, e vai caindo.
sou eu que estou ali. É a Rita que está ali, é a Rita de verdade, É a né? tua E história. aí, é a minha história e está tudo bem. Quem não quiser assumir isso e porque pode fazer e pode mudar, ok. Se conseguir olhar para si e dizer aquela ali continua sendo eu, mesmo com a minha, né, a minha feição modificada, tudo bem também. É cada um olhar para si, é ter esse olhar. Por isso que eu digo, é muito de se conhecer, de se avaliar e ter essa visão crítica, essa análise crítica de si mesmo. Só para deixar claro, né, isso não é uma questão só feminina. Com o aumento da longevidade, muitos homens agora estão procurando isso também. E a gente está vivendo, Muitos, já faz muito tempo também. apesar de eu concordar contigo, a gente tem que aceitar, não que aceitar, mas cada um Não tem tem que o. aceitar, não tem que aceitar Não, nada. não, eu quis dizer, se a pessoa vai atrás disso e de repente se deforma, né? Então, foi uma decisão dela, mas o que eu quis dizer é quando que tu deve perceber que há um excesso, tanto para o pai do homem quanto para a mulher. A Daqui Rita a foi pouco através de incomodar. foto. Opa. A Rita foi através de foto. Que eu comecei a me incomodar com as fotos. Pra Mas tu tem gente, que ter uma autoestima um pouco mais já bem trabalhada para perceber isso. Porque tu vai estar sempre, porque se tu não tem essa autoestima, essa coisa de eu me amar, né? Tu vai estar sempre procurando, tu faz. Não ficou bom, vou fazer de novo. Não ficou bom, vou fazer de novo. Quer dizer, nunca vai estar bom, né? a autoestima para a mulher nos nossos dias é uma coisa tão delicada, porque o nosso corpo é sempre considerado inadequado por algum motivo. Ou a gente está muito magra, ou a gente está muito gorda, ou a gente tem pouco peito, ou a gente tem muito peito, ou tem cabelo branco, ou não tem cabelo branco. E sempre tem alguma coisa, algum padrão no qual a gente precisa se encaixar. De uns anos para cá, eu fiquei super surpresa quando eu descobri que era a sobrancelha. Não pode ter sobrancelha muito grossa, não pode ter sobrancelha muito fina, e aí inventou-se métodos de padronizar todas as sobrancelhas. Teve uma vez na academia que a professora apontou uma moça e falou: essa aqui é a que tira minha sobrancelha, que me salva a sobrancelha. E aí eu brinquei que tudo que eu faço com a minha sobrancelha é rezar para que ela cresça, porque eu tenho muito pouquinha. E aí a moça falou: não, mas isso a gente pode resolver também. E aí eu fiquei pensando, nós estamos sempre inadequadas. A gente sempre precisa fazer alguma coisa para melhorar. Então, é muito sutil essa coisa de a gente se olhar e achar que a gente está bem, que agora é suficiente. Porque existe um mundo inteiro dizendo que a gente não está suficiente, que a gente precisa mudar mais isso, que agora isso está errado. Teve uma época em que todo mundo tinha que colocar silicone porque o legal era ter peitão. E de uns anos para cá, passou a o legal não é mais ter peitão. Então, tem um monte de mulher fazendo explante de silicone. Então, é muito sutil. A gente tem que ter muita autoobservação e tentar encontrar essa modulação da nossa autoestima, do que faz bem para a gente, com o que nos é exigido de fora. É interessante isso, né? Porque realmente são modismos, né? O modismo da sobrancelha fininha, aí depois veio a sobrancelha grossa. Tem gente até falando, acho que agora hoje até em dia tem implante de sobrancelha, se não me engano. Elas fazem um não sei o que lá, que cola Aí pelinhos, tem faz aquelas desenhos. figuras, né? Parece um Nike, o símbolo da Nike. Eu já vi uns memes assim na internet. Sobre a coisa da Ah, autoestima, eu a coisa da ouvi, autoestima. Opa, eu ouvi uma vez de uma antropóloga É. de que, porque anos 70, anos 80, não tinha esse negócio de peito grande. No Brasil era peito pequeno e bunda grande, que era o padrão de beleza. Sim. Então, isso por quê? Porque nos países quentes, como na África, por isso que as negras têm a bunda maior, o quadril maior e o peito menor. A preferência dos homens eram por mulheres
que poderiam conceber o filho mais facilmente, então quadril mais largo. Eles imaginavam que quadril mais largo, o filho nasceria mais fácil. E no norte, nos países nórdicos frios, o que se imaginava é ter leite para amamentar. Então, quanto maior o peito, melhor. Então, vai buscando as informações, tudo tem meio que uma causa lá atrás. Lá antropológica. É Como é que natural foi que a isso, mulher com uma anca mais larga, se diz, né, que ela vai ser, que o parto vai ser mais fácil, né? Mas não Então, significa, né? Se fossem falar, mulheres não. pequenininhas, né, não Tem nada a ver. teriam bons, Mas, né? Não tem nada a ver, mas na não, mas época existe isso. pré-histórica, na época Existe isso. Eu lembro assim, pré-histórica, da minha avó falando, essa aí é parideira, tem um quadril grande. Pois é, Tem. isso é uma crendice. Não claro, significa, se não fosse assim a minha mãe, por exemplo, que tinha 1,5 m de altura, não teria 2 filhos como eu e o meu irmão, um com 4,8 kg e o outro com 5 quilos de Vai sair de parto qualquer jeito. natural. Entendeu? Como que a gente coube naquela barriga, aqui, né? Nesse ventre, que é bem a parte da anca, né? Ela tão pequenininha e ainda depois conseguiu parir, né? Deu certo, não né? tem nada a ver, não tem Não relação. é regra, né? Mas os antigos pré-históricos viam essa relação. Isso causou as Uhum, preferências uhum. A sexuais. questão essa questão do modismo, do silicone, tem a questão da moda em relação a essas coisas, tem um impacto. O filme pornográfico tem um impacto muito grande nisso. Você sabia? Quer dizer, eu estive lendo sobre isso, né? O peito grande, né? Hum, A questão das mulheres rasparem totalmente a parte íntima. hum, Isso tudo veio do filme pornográfico. Na verdade, o que a gente pratica em termos de sexo veio do filme pornográfico. A gente foi sexualmente educado, o nosso desempenho é para ser como é o filme pornográfico. Eu arrisco dizer que nós nem sabemos quais são as nossas preferências em termos de sexo, porque nós somos educados pela pornografia. E a pornografia, por sua vez, ela é baseada muito nos desejos que são manifestados. E existe uma forte corrente que defende que a depilação total feminina é pela infantilização do desejo sexual, porque os homens preferem mulheres muito mais jovens. Quem é que não tem pelo? A criança. Sim. Então, uhum, são muitas camadas aí que a gente teria que entrar para discutir, principalmente em relação à sexualidade. E quando a mulher chega na maturidade, é uma grande questão a sexualidade madura, porque é associado que a mulher que é madura não reproduz mais, por que alguém vai se preocupar com a vida sexual dela? Então, até na medicina, existem poucos recursos, existiam até pouco tempo, poucos recursos para mulheres nessa etapa. Por exemplo, ressecamento vaginal, que pode ser uma das consequências da transição da menopausa. Tem muito pouco tempo, os médicos não indicavam cremes e procedimentos para tratar isso, porque era considerado que a mulher nessa etapa não vai procriar mais, para que vai transar? E agora a gente está mudando isso, e agora muitas mulheres estão redescobrindo a sua sexualidade na maturidade, depois da menopausa, de uma forma diferente do que viveram a sexualidade na primeira metade da vida, que foi dessa forma performática, que é uhum. mostrada nos filmes pornográficos, que é mostrada no cinema, e que a gente acha que é o modelo a ser seguido. Então é muito legal, eu tenho escutado muitas mulheres na maturidade falar que pela primeira vez depois da menopausa tiveram um orgasmo, porque elas redescobriram o próprio corpo,
depois da menopausa, passaram a olhar mais para si e menos para fora, menos no papel que elas deveriam desempenhar e no que elas queriam desempenhar para si. Uma amiga minha. Oi? Vai ficando mais egoísta. Não é No bom- egoísta. No bom, eu acho que a gente tem que ser Egoísmo mesmo. positivo. Se a gente fala egoísta, parece uma coisa ruim, né? Mas não é, né? Olhar para si, né? Para o seu desejo, né? Porque a gente Isso, faz de ontem tudo pra ser- a gente faz de tudo para ser bom de cama. Então, no fim, acaba realizando o desejo da mulher e acaba não realizando o seu próprio desejo. E o contrário também. E o contrário é muito mais. muito mais provável. Eu acho que é muito mais É. provável a mulher botar o desejo dela para baixo para poder agradar o homem. Sim, Não tenha dúvida. É mais comum, né? Ontem, olha só que interessante. Ontem, uma mulher me dizia: eu acho bom que eu sou casada com um homem que é da minha idade, então ele aceita que os meus pelos pubianos estão embranquecendo. Olha só, porque eu teria vergonha se fosse com um novinho, e outra, se fosse um cara novinho, como é que eu ia performar, como é que eu ia fazer tudo o que eu já não faço mais, porque eu não tenho mais essa energia toda. Aí eu disse, mas por que que tu acha? Ah, porque o novinho vai querer que eu faça canguru perneta. Daí eu falei, como assim? Né? Um novinho vai querer a experiência da mulher no sentido do que ela produz, do que ela demonstra de prazer, e não necessariamente do que ela vai performar, né? O que que é uma mulher gostosa? Vocês dois que são homens, né? O que que uma mulher gostosa? O que que é uma mulher gostosa? Mulher gostosa não é que fica fazendo estripulia e não sei o quê. É a mulher que está ali envolvida na relação e que consegue dar prazer e sentir prazer, e há essa troca, né? Do que é gostoso. Porque o que que adianta a pessoa ficar lá, né, saltitando e fazendo mil coisas, tarará, tarará, demonstrando ali igual e ela não sentir nada. Se o homem o souber grande- e perceber que ela não foi, que ela não está satisfeita, que graça tem? Que gostosa que é essa mulher, né? tem alguns problemas aí. Hum. Um deles, vocês podem falar melhor do que eu, é que a mulher, ao longo do tempo, ela goza mais rápido com o envelhecimento do que gozava quando mais nova. A Porque ela maioria não se nem goza, né? conhecia, né? Porque ela não se conhecia, exatamente isso. Exatamente. Ela Então, ficava fazendo, né? Atendendo e o prazer o, do parceiro. e o homem mais novo goza mais rápido, o mais velho goza mais tardio. Então, a relação perfeita sexual seria uma mulher mais velha com um homem mais novo, que os dois gozam ao mesmo tempo. Olha, né? Faz E que não sentido. precisaria ser rápido, né? E para que essa pressa? Outra coisa é que a mulher, ela foi tolhida de ser tarada. Porque uma mulher tarada seria uma puta. Isso é comum, muito comum. E tem homem que não gosta de mulher tarada. Tem homem que gosta de uma mulher passiva, Recatada. que ela só fique ali e ele faça tudo. E o homem padrão ali, né? Como diz Porque tem a mãe como patrão. ele É quer a mulher recatada, aí quando ele quer a mulher tarada, ele parte para bordel. uma do job. Hoje não é mais prostituta, é do job, né? Então, É. assim, tem muito isso também. Porque se a mulher ela se solta, ele começa a ficar, Ele brocha. Desconfiado. ele fica desconfiado. Não, Ou e ele. é capaz de- Álvaro, e é mas tu capaz acha de- que ele brocha por quê? Porque ele se sente inseguro dessa mulher que porque sabe ele mais do tem que que ser eu, ou que ativo e a ela. mulher é passiva. Hum. E por quê? Então, eu acho que os homens Porque precisam tem de a muita ver com a mãe terapia, né? também. Tem a ver com a mãe também.
Complexo de Uhum. Édipo, Eu acho que eles precisam de muita terapia, esses homens. muita terapia. Puxa vida, né? Então, quando que as mulheres vão poder ser, né, o que elas são exatamente para evitar, né, para não fazer o homem se sentir mal? E aí, quando elas fazem, são elas mesmas e os homens se sentem mal, elas, né? E aí? Por isso que tá essa confusão que tá Eu acho também, que né? isso é mais antigamente. Mais Aham. antigamente, o Não homem sei. queria uma mulher recatada. Não sei, Altinho, se é. Não sei. O que tu Eu dizes, acho que Marcos? continua, né? Tu que é solteiro? Eu acho que continua. A maioria dos homens, ele quer essa, que para mim é uma Essa bobagem recatada nos para dias. casar, recatada para Eu, casar e a eu prefiro essa, e a aquela Preparada para sexo. sabe, né? Tipo, como é que é? Uma puta na cama, dama na sociedade, sabe aquela coisa? Então, assim, quanto mais safada, melhor, porque, né? Aí tu mais também tem essa divertido. coisa muito mais divertido. Uhum. Voltando naquela coisa de que o homem precisa de muita terapia, tem muito homem casado que não permite que a mulher compre um brinquedinho, um sex toy, Porque se brinquedo sente sexual. traído. Se sente Porque se sente ameaçado. traído. Isso é Ué, muito eu comum também. sozinho não te satisfaço? Não Tipo assim, estou dando vamos supor que ela conta. responda, nunca satisfeito. É, O que é uma outra bobagem também, né? Porque nossa, é um adendo ali para coisa, né? Para ficar mais divertido. Claro. Eu vou mudar um pouquinho o assunto aqui, vou falar sobre estudos mostram que cerca de 70% dos divórcios são iniciados por mulheres, mas muitas, mesmo assim, muitas continuam em casamentos infelizes. Por que tantas permanecem mesmo sofrendo? A mulher acima dos 40, vou botar duas perguntas em uma aqui, tem mais facilidade de se separar hoje ou ainda enfrenta barreiras emocionais e sociais que dificultam essa decisão? Adriana, Eu estava conversando sobre isso com uma amiga, ela falando sobre mulheres que se libertaram lá já depois dos 60, 70, quando ficaram viúvas, e ela me perguntando por que elas não fazem isso antes? E eu fiquei pensando sobre isso, e a conclusão que eu cheguei é que a gente faz o que a gente consegue naquele momento. Que é muito fácil para quem está de fora julgar o que uma mulher deve ou não deve fazer. Mas de dentro, às vezes não tem condição financeira para tomar uma decisão dessas de se separar. Às vezes os filhos pressionam, às vezes é a pressão social, às vezes é o medo de perder o status. Existem mil razões possíveis pelas quais uma mulher pode não tomar uma decisão de sair de um relacionamento que não a satisfaz mais, e às vezes ela pode simplesmente não conseguir, não ter as condições, as condições emocionais e psicológicas de tomar aquela decisão naquele momento. no filme Dança Comigo, tem uma frase da atriz que ela pergunta para o detetive para ver se o marido está traindo ela, né? O marido entrou numa escola de dança, o Richard Gere. Então ela pergunta para o detetive que está investigando o caso: por que as pessoas casam? Daí o detetive responde: paixão, amor? Ela diz: não. Eu acho que é porque entre 7 bilhões de pessoas, nós precisamos de uma testemunha para a nossa vida. bonito isso. Para mim, o casamento é sagrado. É lindo testemunhar a vida de alguém. Eu escrevi sobre isso hoje, mas falando sobre a amizade feminina, sobre o quanto a amizade feminina ganha contornos muito mais ricos na maturidade, porque a gente sai daquela lógica de competir, de eu tenho que ser mais bonita, tenho que ser mais magra, tenho que ter o melhor namorado, e a gente passa a testemunhar com leveza, com humor, com admiração a vida da outra. Isso é muito bonito. Tu ser testemunha de alguém que está ali e
às vezes, quando a própria pessoa fraqueja, quando falta coragem, quando falta a disposição, a testemunha está ali para mostrar para ela que ela é capaz e de dar aquele impulso que falta. Olha, esse filme Dança Comigo é bem significativo, porque o homem não satisfaz só com a relação. Ele quer outras coisas. Está sempre buscando algum desafio. E quando ele vai para uma escola de dança e ela pergunta por que que ele escondeu isso dela, e ele responde: porque eu não queria que você pensasse que o nosso casamento seria insuficiente, que eu precisava de algo mais. A gente coloca muita expectativa em cima dos relacionamentos conjugais, os relacionamentos amorosos, como se eles fossem o suficiente para nos completar. E eu coloco aspas nesse completar, porque eu não acredito que algum dia alguém esteja completo. Não. Existe uma gama de possibilidades tão grande de coisas que nos satisfaçam. E por que o relacionamento não é uma dessas coisas? Por que nós não vamos atrás de outras coisas que tornem as nossas vidas mais satisfatórias, além do relacionamento amoroso, possam, como consequência, enriquecer o relacionamento amoroso, que cada um nutra os seus interesses individuais também. Eu costumo dizer que o relacionamento é um terceiro elemento. Tem as duas pessoas que o compõem e que, em suas individualidades, vão constituir esse terceiro elemento, e a riqueza dele depende das riquezas individuais também. Então, colocar toda a nossa expectativa e a nossa esperança de que tenhamos uma vida totalmente satisfatória no relacionamento amoroso, não só é ingênuo, como é depositar muitas fichas, colocar todas as nossas fichas nesse número. E aí, quando esse número não vai bem, a vida inteira acaba não indo bem. Sim, porque há uma expectativa que não é cumprida nunca. Acrescentando no que vocês estão comentando, existe um movimento assim que está crescendo muito forte agora, né, com o aumento do conservadorismo, de que o Red Pill, né, homens que acreditam que a mulher era mais feliz quando ela era do lar e submissa ao homem, né? E por incrível que pareça, eu estou vendo bastante mulheres também entrando nessa onda, né? Qual é a tua visão sobre isso? A mulher era realmente mais feliz antigamente? Como que ela lida com essa coisa de lar, filhos, profissão, carreira? Na verdade, esse perfil, ele não está preocupado com a felicidade da mulher, ele está preocupado com a felicidade dos homens, e como é mais conveniente para os homens que as mulheres vivam. Então, não tem a ver com a mulher, tem a ver com o homem, esse movimento Red Pill. E tanto que ele é muito violento contra as mulheres. Se fosse alguma preocupação com as mulheres, não se agiria com a violência que esse movimento age com relação a mulheres que não estejam adequadas ao que eles acham que seria correto. Em relação, existe mesmo algumas mulheres participando de um movimento que eu acho que chama Threadwife, ou coisa assim, que eu vejo mais na rede social do que na vida, com muito mais força, e a gente tem que ter muita desconfiança em relação ao que é real, no que a gente vê na rede social, porque muitos desses perfis são monetizados, ganham dinheiro com base nesse tipo de comportamento. Tem muitos perfis que eu já vi que apregoavam uma coisa, mas na realidade eram outras. Mas não tem como a gente dizer como é que as mulheres, como uma categoria, eram mais felizes. Existe como cada mulher é mais feliz em relação a trabalhos domésticos, a cuidar da casa. O que é preciso levar em conta que existe uma necessidade de equidade de gênero, que esse movimento Red Pill
não acredita, e entendo essas condições de equidade, de segurança, porque a questão com a mulher é uma questão de vida ou de morte. A gente muitas vezes não está lutando só por oportunidades no mercado de trabalho, a gente está lutando pela nossa vida. O número de feminicídios cada vez aumenta. Isso é uma reação desses movimentos do Red Pill. Então, é muito mais do que a forma como a gente se comporta ou como a gente vive dentro das nossas casas. É uma questão muito séria que tem que se levar em consideração antes da gente pensar em como as mulheres eram mais felizes ou menos felizes. Na minha opinião, na minha experiência pessoal, eu não tenho filhos, eu sou casada, tenho uma casa, tenho a minha carreira, tenho os meus desejos, tenho os meus projetos, e tudo isso é importante para mim. Mas talvez para a Rita seja diferente. A gente tem que partir do princípio de que o que quer que seja importante para a gente consiga fazer sem se preocupar se vamos agradar alguém, desagradar alguém, ou se vamos continuar vivas por causa disso. É uma a questão do trabalho doméstico é uma questão histórica, de como o trabalho doméstico se tornou desvalorizado a partir da instituição do capitalismo, porque o trabalho doméstico é um trabalho gigantesco, que nunca termina, que não é remunerado e não é nem valorizado. Uma mulher que é dona de casa, que cria seres humanos, que eu não vejo uma tarefa mais nobre do que criar seres humanos, educar seres humanos, que está ali o tempo inteiro disponível para isso, que está provendo todas as necessidades, dando de comer para essa família através do seu trabalho, que não ganha nada, e quando alguém de fora vai olhar, o homem tem valor porque ele produz dinheiro, e a mulher não tem valor porque ela está só dentro de casa. Então, a gente valora as pessoas pelo dinheiro, não pelo que elas efetivamente fazem. Então, essa questão da desvalorização do trabalho doméstico é muito séria e acaba sobrecarregando mulheres, porque é considerado que é natural o trabalho doméstico ser da mulher. Então, a mulher, além de ter que trabalhar fora, ela tem que continuar cuidando da casa. Então, a mulher tem jornada tripla. E aí a gente começa a entrar num nível de desigualdade muito grande, e é por isso que, entre outras coisas, as mulheres são os pobres do mundo, quando a gente vai ver as estatísticas. A grande maioria das pessoas que vivem na pobreza são mulheres, e elas têm que dar conta de muito mais coisas dependendo da estratificação social em que a gente vive. Por exemplo, tem uma quantidade enorme de mulheres que é mãe solo, porque o pai não abandonou e tal, e essas mulheres têm que trabalhar fora, têm que cuidar da casa, e muitas vezes têm que viver em contextos de violência. Então, essa questão do trabalho doméstico, eu valorizo muito as mulheres. Eu faço trabalho doméstico, porque eu tenho uma casa, cuidar do meu marido também, cuida em parte dos trabalhos domésticos, mas a maior parte recai sobre mim, que a maior parte recai sobre a mulher, quase que 100% das vezes, e é um trabalho inacabável. Quando a gente pensa que vai acabar, acabou, não acabou, sempre tem alguma coisa mais para fazer. E é muito desvalorizado. Se a economia, se o trabalho doméstico fosse considerado, fosse monetizado, já existe esse estudo, seriam trilhões de dólares envolvidos. Só que é muito prático que esse trabalho não seja remunerado e que seja executado pelas mulheres. Nos casamentos modernos que eu tenho visto, o homem e a mulher participam os dois trabalham e os dois têm atividades domésticas. O que é muito justo, porque os dois moram na mesma casa. Só que isso é até um certo nível. Aqui na minha casa, por exemplo, os dois participam. Só que sempre recai mais sobre a mulher.
Porque a Sim. gente foi criada naturalmente para achar que é responsabilidade nossa, e o homem para achar que é a responsabilidade da mulher. Então, isso está tão inconsciente na gente, que mesmo numa divisão equilibrada, existe o desequilíbrio. É sempre a mulher que faz a maior parte do trabalho doméstico. Tem um ponto também, o homem, ele lida mais fácil com a desorganização. Estou falando da casa. Uma toalha no chão, uma louça para lavar, ele passa batido ali, não, vou lavar, fica 3 dias acumulando, eu lavo quando eu tiver com vontade. A mulher, ela vê aquilo lá, ela talvez por causa desse condicionamento que tu estava falando, ela não consegue deixar a louça de um dia para o outro. Enquanto ela não vai resolver aquilo lá, ela não descansa. Tem esse ponto também. Tem muitos E acaba sempre tomando a iniciativa de resolver, porque de repente o cara não dá tanta a importância como deveria tomar ou dar. Sim, às vezes o homem cresceu tendo alguém que faça isso por ele. Ele podia ter a louça suja que a mãe ia lavar, a irmã ia lavar, a esposa ia lavar, e aí naturalizou-se isso. Então, são condicionamentos, são muitas questões sociais que a gente tem que considerar quando vai avaliar isso. Não dá para a gente simplificar dizendo que isso é natural do homem ou isso é natural da mulher. Nós vivemos num mundo muito em que a socialização de homens e mulheres é muito diferente. Os homens são criados para a autonomia, as mulheres são criadas para o cuidado. Então, a gente dizer que é natural do homem ou natural da mulher é muito, muito delicado. Eu abri uma. E aqui em casa é o contrário, Max. Eu que sou organizado. Eu sou um cara super organizado também. E as mulheres são bagunceiras. Eu abri uma caixinha lá de perguntas e eu tenho algumas aqui. Gostaria que tu tens mais um tempinho para a gente responder? Daniela, 44 anos, bancária, casada há 20 anos. Diz que perdeu a admiração pelo marido. Pergunta como saber se é crise ou fim. Nossa, acho que a Rita poderia responder isso melhor. Eu não gosto de responder, de me opinar sobre questões assim de relacionamentos individuais, sendo que a gente não sabe do contexto todo em que essas pessoas estão vivendo, o contexto que esse relacionamento vem se desenvolvendo. Mas a minha percepção é que a maturidade mexe profundamente com os relacionamentos, porque mexe com a gente, mexe com os indivíduos, com homens e com mulheres, e, consequentemente, como eu tinha falado antes, mexe com o relacionamento. Então, em vez da gente procurar soluções só no relacionamento, a gente tem que ver nos indivíduos também quais são as necessidades, os desejos que as duas pessoas estão descobrindo em si a partir da maturidade, o que estão se redescobrindo, para que, eventualmente, o relacionamento possa ser renegociado. Ou, se não puder ser renegociado, se os caminhos forem completamente diversos, que o relacionamento termine para que cada um possa reconstruir outros relacionamentos. Então, eu acho que a maturidade pode ser esse ponto de reavaliação sobre os nossos relacionamentos, caso eles não estejam mais nos satisfazendo, mais nos levando para frente nas nossas vidas, que é esse o objetivo da gente estar junto, né? A vida é melhor quando a gente está bem acompanhado. Fernanda, 52 anos, professora, divorciada, não se sente desejável. Pergunta como recuperar a autoestima sexual. A gente tem uma questão social. As perguntas estão sendo bem diretas, assim, né? A gente tem uma questão cultural de que as mulheres, na medida em que começam a envelhecer, começam a se sentir invisíveis, por essa questão da beleza ser associada à juventude. Para a gente mudar isso,
exigiria uma mudança cultural, só que isso não se faz nem em uma geração, esse tipo de mudança. O etarismo é o preconceito mais socialmente aceito. Então, a gente está num mundo em que o que é velho é considerado feio e decrépito e não desejável. Então, parte de uma mudança de percepção, uma mudança de pensamentos mesmo, a gente não acreditar nessa relação entre o envelhecimento e a perda da desejabilidade, e a partir daí ir reconstruindo a sua a sua própria autoestima. Às vezes a mulher chega na maturidade com uma autoestima tão alquebrada, tantos tantos acontecimentos na vida, que essa invisibilidade é meio que a pá de cal para jogar em cima dessa autoestima. Então, descobrir formas de reencontrar-se com essa autoestima, sem partir do princípio de que estou envelhecendo, é ladeira abaixo e ninguém mais vai me querer, isso é uma mentira, isso não procede de jeito nenhum. Eu poderia enumerar muitas mulheres que estão fazendo justamente o caminho contrário, mas parte de a gente não acreditar, não embarcar essas crenças que só nos apequenam e diminuem a nossa potência de vida. Patrícia, 41 anos, mãe solo. Tem medo de viajar sozinha. Pergunta como lidar com esse medo. Essa é uma coisa bem complexa, porque tem a questão da realidade mesmo que a gente vive aqui no Brasil, que é de uma mulher ser estuprada a cada 8 minutos, e isso naturalmente nos faz ter medo de estarmos sozinhas, não só viajando, mas de ir até a esquina quando Sim. já é noite. Então tem essa questão da segurança mesmo, mas tem uma questão de que a gente achar que a gente não consegue se virar sozinha, que nós só temos validação quando nós estamos com outra pessoa, principalmente quando a gente está com um homem. A mulher sozinha ainda é associada a uma perdedora, se ela está sozinha porque tem algum problema. Eu comecei a viajar sozinha quando eu já tinha 40 e poucos anos, eu já era casada, e o meu marido viaja sozinho com os amigos, sozinho não, com os amigos para praticar kitesurf, que é o esporte dele. E ele não vê problema nisso, ninguém vê problema nisso, mas quando eu comecei a viajar sozinha, aí as pessoas perguntavam: "Nossa, mas e o teu marido?" E já pressupunham que havia algum problema no nosso relacionamento. E essa questão cultural muito forte sobre a mulher que está sozinha ter algum problema, e de a mulher sozinha ser ela não vai conseguir resolver os problemas, os perrengues de uma viagem sozinha. E da minha experiência e do que eu estudei, viajar sozinha pode ser extremamente libertador. E até encarar esses perrengues naturais em qualquer viagem e conseguir resolver é uma injeção de autoconfiança que depois a gente traz para a vida quando volta. Porque fazer uma viagem sozinha não é só, na minha perspectiva, só fazer turismo em outro lugar. É aprender mais sobre a gente mesmo, sobre o que a gente é capaz de fazer quando nós estamos sozinhas, quando nós estamos só com a gente, aproveitando os presentes que a solidão nos dá, que a gente foge dela, que ela nos possa dar esses presentes, para aprimorar a nossa vida e a nossa rotina, o nosso cotidiano. Mulher viaja sozinha sempre. Porque eu não gosto de viajar, ela gosta. Maravilhoso, E tá tudo certo, né? Sozinha não, vai com um grupo de amigas, com excursão. maravilhoso. Marina, 59, enfermeira. Sempre cuidou dos outros e agora não sabe cuidar de si. Pergunta por onde começar. Esse é um clássico para mulheres, porque, como eu tinha falado,
a gente é educada para cuidar, para nos colocar em segundo, terceiro lugar em relação a marido, filhos, trabalho, casa e o que quer que seja. E, de fato, é muito comum as mulheres chegarem na maturidade preocupadas em cumprir esse roteiro social que lhes é exigido e que inclui cuidar dos outros, chegar na maturidade e não saber nem quais são os próprios desejos, muito menos a cuidar de si mesmas. Então, é um trabalho muito delicado, muito cuidadoso de, primeiro, descobrir como é que a gente se cuida, quais são os nossos desejos e necessidades, não aqueles que a gente acredita que seja por tabela, porque é o que sobra, mas o que é autêntico, o que a gente precisa, o que a gente deseja, para daí ter a coragem de fazer isso acontecer, porque também exige coragem, exige a gente superar uma visão de que nós estamos sendo egoístas. Exige muitas vezes superar a culpa e nos colocar em primeiro lugar, dizer não para alguém para poder dizer sim para a gente. Juliana, 48, médica. Relacionamento com homem mais novo. Sente julgamento. Ela pergunta como lidar sem se ferir. Bom, primeiro, julgamento de quem? A sociedade julga. O homem Sim. pode ficar com mulher mais nova, a mulher não pode ficar com homem mais novo. É que, às vezes, esse julgamento está tão intrincado que o julgamento parte da gente. A gente que se julga por estar sendo contraventoras daquela norma social. Então, o primeiro é, se o julgamento vem de fora, talvez ligar aquele famoso botãozinho, aprender a dizer, estabelecer limites até aqui. Você pode ir até aqui, a partir daí você não avança mais nas suas opiniões, no que você pensa a meu respeito, no que você expressa a meu respeito. E também saber se esse julgamento, o quanto dele não é interno também, de que eu acho que eu estou fazendo errado por causa disso. Ver se lá no fundinho não tem esse movimento inconsciente de a gente estar se auto-sabotando e como se a gente não tivesse direito à felicidade, se a felicidade não está de acordo com os padrões que a gente aprendeu a considerar corretos. Muitas vezes o preconceito é interno, está tão enraizado. As pessoas, talvez, família, sociedade, os amigos próximos não estão nem aí, mas a pessoa está se cobrando. No etarismo, isso é muito evidente, porque a gente passa a vida inteira dizendo, aquele velho, que aquela velha sem vergonha, não sei o quê, já devia estar cuidando dos netos. E aí, quando a gente começa a envelhecer, é óbvio que vai acontecer, que a gente vai se ver envelhecendo e vai achar que a gente está ficando inútil, feio também. Não existe preconceito só para fora, preconceito também é para dentro. Isso A existe Helena, muito em relação à grana também, né? Se a mulher é rica e o cara mais novo é pobre, todo mundo vai dizer, pô, ela comprou o cara. Se o homem é o mais velho, é rico, e a mulher mais nova não tem profissão, vão dizer que ela está se aproveitando dele, esperando ele morrer para pegar o patrimônio dele. Preconceitos não nos faltam. Não. a Simone, 50, chefe de cozinha. Ela quer mudar de carreira. Ela tem muito medo, pergunta se ainda dá tempo. Nossa, super dá tempo. Inclusive, saiu recentemente uma pesquisa de que a maioria dos empreendedores no Brasil são mulheres, e a maioria são mulheres já na maturidade. Então,
não só dá tempo, como muito possivelmente nessa fase da vida ela tenha muito mais consciência do que serve e do que não serve para ela, para fazer uma escolha mais assertiva em relação a essa transição profissional. E possivelmente ela tenha mais coragem também, porque já viveu o suficiente para saber que tem coisa que dá errado, mas tem coisa que dá certo também. E o que eu recomendo em termos práticos é planejamento. A gente criar uma reserva que possa nos auxiliar para que a gente faça essa transição com uma certa tranquilidade financeira, saber que a gente vai poder pagar as contas, porque dificilmente a gente já começa, já salta de um lugar para outro mantendo o mesmo nível. Às vezes acontece, que bom que acontece, às vezes acontece até para melhor, mas é bom a gente se precaver no sentido econômico, financeiro mesmo, e planejar a partir de uma investigação muito, muito profunda sobre não quem a gente foi quando era mais jovem, mas sobre quem a gente é agora. Porque muitas vezes, como eu falei, naquela primeira metade da vida, a gente estava mais preocupada em atender papéis, em ser quem era esperado que nós fôssemos. E agora a gente começa a encontrar uma certa liberdade para ser quem nós realmente somos. Então, descobrir quem é essa mulher madura que talvez esteja nascendo aí, o que ela quer, o que ela precisa e como é que a vida pode ser encaminhada nessa direção. Interessante isso, né? Porque quando a gente imagina que essa questão, né, mudar de carreira, a gente sempre coloca uma pressão de que tem que ser algo rápido. E quando Uhum. tu coloca essa coisa do planejamento, é muito interessante isso, porque não precisa ser rápido. Na Não, verdade, nem deve ser rápido, deve nem deve. ser planejado, É uma bem mudança enorme na vida de uma pessoa. Como é que a gente quer que isso seja rápido, né? eu acho que muito disso. Não, tem que ser agora. Não, Uhum. não precisa, não tem que ser nada disso. E às vezes começar aos poucos com um projeto paralelo, até para ver se a gente gosta, você tem uma ideia, posso fazer tal coisa, começar com um projeto paralelo, às vezes nem remunerado, para ver se é aquilo mesmo, dar passos pequenos, tipo um teste. Vou testar, fazer esse pequeno percurso, eu gosto muito disso, da gente mudar pequeno. Começar, e não só em termos profissionais, mas em termos de qualquer coisa que a gente queira na vida. Às vezes a gente pensa, nossa, preciso fazer uma mudança enorme, preciso mudar tudo na minha vida. E aí, normalmente, a gente não tem as condições de fazer isso, né? É difícil que a gente reúna todas as condições necessárias para fazer grandes mudanças. E aí a gente acaba não fazendo mudança nenhuma. Então, dá pequenos passos em direções que a gente suspeita que possam ser aquelas que vão nos satisfazer. É um jeito bacana de ir se experimentando e se eventualmente descobrir que não é aquele caminho, a gente não andou tanto que não possa mais voltar atrás. Não colocou tantos recursos, tanto tempo naquilo. Então, ir se experimentando, fazendo esses pequenos testes de vida, esses test drives de vida, eu acho que é muito legal, não só em transições de carreira, mas qualquer transição que a gente queira fazer na vida. Quando dá tempo, né? Porque às vezes a transição vem tão forte que joga a gente na mudança, e aí é aquele. Mas quando dá para planejar, tanto melhor. Seria o ideal. Adriana, onde é que as pessoas te acham, assim? Tem o teu Instagram aqui, que Eu, é @Haas, né? isso. Eu Tem o teu site tenho. também? Eu não tenho site, eu coloco minha. Não tenho energia para tanta coisa. Então, Não, mas, desculpa, não é o teu site, é o teu bio ali, né? Bio site, eu Adriana. ali nesse link tem acesso para inscrição na minha newsletter, que é gratuita. Toda semana eu escrevo sobre algum tema relacionado à maturidade feminina. E aí, quem entrar ali pode se inscrever, vai receber gratuitamente todo domingo.
Tem os links para compra do meu livro, 40 e Picos, tanto digital quanto físico. O workbook Viagem Crisálida, que é sobre viagem solo para mulheres maduras, está sendo reformulado. Ele é um livro só digital, é um workbook, na verdade, né? Tem atividades práticas. Ele está sendo reformulado, então, nesse momento, não está sendo comercializado. E quem quiser entrar em contato, pode me mandar uma mensagem pelo Instagram. Eu sou muito responsiva no Instagram, talvez demore um pouquinho, às vezes eu não vejo quando não é contato, mas eu sempre respondo. E eu gosto muito de trocar com outras mulheres, porque não basta o tanto que eu estudo, tanto que eu pesquiso, o primordial, a matéria-prima é a experiência de cada mulher, porque cada mulher tem mais experiências muito diferentes da minha, então eu não posso me basear só na minha experiência para escrever. Então, eu gosto muito de conversar com mulheres. A semana que vem eu vou estar em Florianópolis para participar de um encontro com mulheres na maturidade. Gosto muito de participar desse tipo de encontro. Se alguém quiser me convidar para algum, pode me convidar. Então, pelas redes sociais, podem fazer contato comigo, que eu com certeza vou gostar de conversar. Bom, dá um teu último recado assim para as mulheres mais 40 que estão assistindo nosso podcast agora. Olha, eu diria que é uma fase desafiadora, que tem muita gente que vai dizer que é realmente não tem mais espaço para nós, que a gente deveria sair do palco e dar espaço para as pessoas mais jovens, ficar só na plateia, desfrutando daquilo que a gente já conquistou, ou ressentidas pelo que a gente não tenha conquistado, mas, pelo contrário, pode ser o nosso segundo ato ou terceiro ato. Para mulheres que estão mais velhas, não é uma questão de 40 anos, a gente tem expectativa de vida muito longa e muitas possibilidades de reestreias. Cabem muitas vidas dentro de uma mesma vida. E quando a gente chega na maturidade, a gente tem mais sabedoria, tem mais experiência para saber melhor quais as vidas que a gente quer viver. Ótimo. Foi um prazer enorme, né, te ter aqui com a gente. Nosso podcast está iniciando agora e eu fiquei muito feliz. Eu acho que posso falar isso no nome da Rita, que felizmente deu um problema técnico e desapareceu, em nome do Alvinho, mas como primeira convidada, você foi especial. Muito obrigada. Estaria disponível quando quiser fazer outras conversas. Que bom. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Até mais. e desejo vida longa ao podcast. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Alvinho, quer dar um tchau aí? Obrigado. Parabéns pela dissertação aí, foi muito interessante e muito proveitoso. Tchau, tchau, Adriana. Tchau, obrigada.